Hoje em dia, a categoria que mais faz sucesso aqui no Brasil são dos SUVs compactos. Geralmente, esses modelos são com hatches um pouquinho maiores, com uma suspensão elevada e não muito mais do que isso. Mas a gente esquece que a gente já teve SUV raiz de verdade. E um desses é esse aqui, que trata da Pajero TR4. Esse carro aqui, a gente vai ver no vídeo, ele é muito, mas muito bruto. Isso porque esse carro aqui é um Jeep de verdade. Inclusive, na sua construção toda ela é meio diferente. Esse carro aqui utiliza um chassi integrado à carroceria. E a gente consegue ver isso por alguns detalhes já, por exemplo. Observem como ele é realmente muito alto do solo, ele tem ótimos ângulos tanto de entrada como saída, o que ajuda muito a quem gosta de fazer trilhas. Ou mesmo se você já estiver um pouquinho cansado dos hatches, por causa da nossa buraqueira da nossa cidade, você quer um carro para você varar a lombada sem dor na consciência. Esse aqui é o carro. Falando brevemente sobre a história desse carro, ele foi lançado aqui no Brasil como importado, no final da década de 90. Em 2002, já como modelo 2003, ele foi nacionalizado. E nessa época ele tinha um visual bem retinho, bem mais careta. Em 2007 ele sofreu sua primeira reestilização. E para mim, o modelo 2007 tinha a carinha mais engraçada aqui no mercado nacional. Isso porque os seus faróis, ele tinha um estilo meio de protótipo. Ou mesmo, sabe aqueles ônibus que tem os faróis redondinhos com uma máscara toda diferentona? E era engraçado que a Pajero, assim como a L200, também tinha essa cara. Era uma identidade da Mitsubishi meio esquisitinha. E em 2010 ele ganhou a sua última reestilização, ficando com essa carinha aqui, que pra mim é o modelo mais bonito entre eles. O visual desse carro aqui ele é exclusivo aqui do Brasil. Essa reestilização só aconteceu aqui. Ainda assim, ele tem uma carinha mais antiga por alguns aspectos. Por exemplo, aqui, o seu para-brisa extremamente na vertical. Já a dianteira foi inspirada pelo Mitsubishi Outlander. Eu acho o visual dela muito interessante. Uma outra curiosidade legal sobre ela são seus faróis, que não são exclusivos desse modelo. Na verdade, esse farol aqui nasceu na Mitsubishi Airtrack. Só que assim, você nem repara muito isso porque ela não fez muito sucesso no Brasil. Ainda falando sobre o farol, o legal é que ele é um modelo bem completinho e muito eficiente. Ele é dupla parábola, tem um bloco elíptico que também ajuda na iluminação. O legal também é que esse carro aqui ele conta com farol de milha. E se a gente reparar bem, ele fica bem para dentro do para-choque, o que ajuda justamente, como esse carro foi pensado para trilhas, a não quebrar na primeira pedra que alguém for pegar numa trilha ou numa aventura um pouquinho mais brava. Vindo para a lateral do modelo, eu também acho uma lateral muito interessante. O legal é que essa lateral aqui foi inspirada pela Pajero Full, que era a Pajero top de linha na época. Inclusive, essa janela aqui é diferente de todos os Pajeros anteriores, sendo até um pouquinho maior, justamente para ajudar um pouquinho na visibilidade. Ainda falando sobre a lateral do modelo, chama a atenção aqui a altura do solo. E uma coisa, se você for comprar um carro desse, eu sugiro você dar uma olhadinha por baixo dele, porque se você vê que ele está meio amassado, está meio estranho, esse carro pode ter sido usado para trilhas, o que é muito comum, esse carro foi feito para isso. Mas você não vai querer comprar um carro moído, né? Então dê uma olhadinha, se tiver dúvidas, leva no especialista, porque esse carro aqui ele é moído sem dó. Falando sobre o conjunto roda e pneu, esse carro aqui tem belas rodas Aro 17. As rodas desse carro realmente ajudaram a rejuvenescer o visual dele. A medida do pneu é um 225/65/17. Eles são bem carinhos. Então, se você está procurando um SUV ou mesmo uma Pajero TR4 e não sabe onde está se enfiando, eu sugiro você pesquisar um pouquinho das peças desse carro. Por exemplo, um pneuzinho desse aqui só um pneu custa por volta de R$1.000. Então vai vendo a brincadeira. Então, se você for olhar um carro e tiver que trocar os 4 pneus, pode dar uma bela cheirada no preço, porque os pneus são bem carinhos. E o legal é que o modelo tem freio a disco nas 4 rodas, o que também ajuda na segurança. E esse modelo aqui é bem pesadinho. Chegamos aqui na traseira do carro, e pra mim é onde o visual mais bonito dele. Gosto pra caramba aqui das lanternas meio cinzinhas, também inspiradas pela Pajero Full. Ele tem aqui o step pra fora do carro. Isso também porque o porta-malas dele é bem pequenininho, como a gente já vai ver. Um outro ponto negativo também de um Jeep bruto como esse, é que para você abrir ele, você precisa de um bom espaço aqui atrás, porque ele abre lateralmente e, se a gente ver bem, olha o espaço que é necessário para você acessar o porta-malas. Por exemplo, a Tucson, ela também tem uma tampa grande, mas ela pode abrir pelo vidro, o que ajuda em pequenos espaços. Aqui não, aqui é o preço que se paga pelo estilo e para ter um carro bruto desse jeito. Ele é um porta-malas bem pequenininho, são apenas 312 litros. Se a gente comparar, um Sandero tem 305 litros. Para um carro que se diz um Jeep, um carro familiar, é pequeno, mas para um casal sem filhos, uma família pequena, atende bem. Aproveitando aqui a traseira do carro, o legal é que você pode aqui, sentar aqui bem de boa e ficar bem confortável, dá para chamar os amigos que fica bem legal. Já que a tampa traseira ela é bem simples, mas eu sinto falta de algumas coisas aqui, por exemplo,
ela podia ter colocado um porta-copos, algum nicho que nem alguns carros têm para aproveitar aqui o melhor espaço. Já o acabamento aqui atrás é muito bom. Por mais que o carro seja rústico, o acabamento é bem legal. Aqui o carpete de boa qualidade, você levanta aqui tem acesso a uma caixinha de ferramentas também, o que é interessante. E uma coisa muito legal, esse carro aqui, ó, ele tem uma tomadinha 12 volts aqui atrás. Para caso você quiser ligar uma panelinha elétrica e aí fazer uma trilha, bem interessante. Bom, mesmo com os bancos rebatidos, você ainda precisa de mais espaços? Não tem problema. Esse carro aqui, ó, ele tem a opção de você colocar um rack desse tipo aqui em cima, o que ajuda na questão de espaço. Falando aqui sobre a motorização da TR4, ela utiliza um motor 2.0 de 16 válvulas. O código desse motor é o 4G94. Ele é um motor muito robusto, não vai dar dor de cabeça, ele é bem durável. Ele conta com 140 cavalos no álcool e 135 na gasolina, isso a 5.000 RPM. Já o seu torque máximo é de 22 kgfm no álcool e 20 na gasolina, isso a 4.500 RPM. São números muito bons para o motor dessa época. E aliás, o motor não é o problema, ele não vai te dar manutenção, mas aonde o bicho pega é no consumo. A gente vai dar um rolê por aí na cidade e a gente vai ver como esse carro consome gasolina. Isso porque o modelo é bem pesado, tem um projeto um pouquinho mais antigo e todo o seu sistema de transmissão, todo o seu sistema que faz ele ser um carro robusto, pesa, e isso também pesa no consumo. Mas tirando o consumo de combustível, eu acho que até o Mamonas aprovaram o motor desse carro. Bom pessoal, chegamos aqui no interior da TR4 e aqui é praticamente uma volta ao tempo. Não porque o visual é antigo ela parece ultrapassada, é mais porque tudo fica muito apertadinho, como se fosse nos carros dos anos 90. Por exemplo, sentado aqui na posição de dirigir, o meu ombro fica bem próximo à porta, o que hoje em dia é bem estranho. Além disso, aqui dentro o carro ele é bem pequenininho, mas assim, a posição de dirigir é boa, todos os comandos aqui estão bem próximos à mão, o que é bem legal. Ainda falando sobre espaço, eu estou bem acomodado aqui dentro, ó. A altura é muito boa, tem aqui uns 5 dedinhos aqui para mim, para frente também tem um bom espaço, o que é bem interessante. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa. É bem legal como você fica aqui dentro. Uma coisa que eu acho muito legal nesses carros é o capô. Você vê o capô de todo ele, né? Isso é muito imponente. Até ajuda um pouquinho na visibilidade. Aqui os retrovisores, eles têm um tamanho muito bom. Tanto aqui os exteriores como o interno. O que é bem legal. Assim, a visibilidade aqui em cima é muito boa. As colunas são finas. Aqui tem uma alça também para ajudar você a entrar ou sair. O que é bem interessante. Aqui o painel ele mescla um estilo novo com um estilo antigo. O painel de instrumentos ele é bem moderno e é bem interessante. Aqui a gente tem um velocímetro, aqui o marcador de combustível, aqui uma telinha que mostra mais as informações da tração, umas informaçõezinhas pormenores, como por exemplo a autonomia total. Ele não tem computador de bordo, o que é uma pena. Se a gente aperta esse botãozinho aqui, ele muda apenas para a trip A e a trip B, só isso. Eu sinto falta de um computador de bordo. Já essa telinha aqui também não é um computador de bordo. É uma telinha parecida do Astra, do Corsa, que tem algumas informações bem simples, como por exemplo a hora, a temperatura externa e a data. Só isso. Falando aqui sobre os materiais do carro, eles são bem simples. Começando aqui pelo volante também, ó, inteiro de plástico, mas com uma boa pegada, mas não tem muito mais do que isso, ó, não tem nenhum comandinho no volante, é tudo bem simples. As setas também são super simplesinhas. Aqui os plásticos são simples também. Olha o tamanho da saidinha de ar, ó. Todas as saidinhas de ar são bem pequenininhas. Um detalhe interessante é que ele já tem espaço para 2 jeans, e aí você consegue colocar uma multimídia, que nem o dono desse carro fez. E aqui embaixo também a gente tem os comandinhos de ar, também bem simplesinhos, mas o bom é que fácil de operar. Já aqui a gente tem a alavanca de câmbio, esse carro aqui ele tem um câmbio automático, e aqui a alavanca de transmissão para você selecionar as marchas, que é uma parte muito legal desse carro. Aqui para a porta chama atenção o tamanho dela, ó, praticamente o meu braço dá no final dela, é bem pequenininho mesmo e também mostra o quão pequeno esse carro é por dentro. Então aqui para você abrir ela, aqui para você destravar e travar o carro, típico de carro japonês. Aqui os comandos do vidro elétrico, aqui os comandos dos retrovisores elétricos, a porta inteira de plástica, aqui tem um tecidinho, mas também muito simples. Vindo aqui para a parte superior do painel, também é bem simplesinho, ó. A gente tem aqui o parasol sem iluminação, só tem um espelhinho. Aqui a luz de teto também é bem simplesinha. E aqui para o passageiro também é a mesma coisa, ó. Tem aqui um parasol com espelhinho. Aqui atrás as coisas ficam um pouquinho mais apertadas. Eu tenho 1,70 de altura, aqui também o banco está ajustado para mim, e ó, me sobra aqui 2 dedinhos. Só que aqui o problema não é nem o espaço para frente, aqui é o espaço lateral. Ó, eu sou uma pessoa bem magrinha e praticamente eu olhando assim meio de olho já ocupo metade do espaço. Então 3 pessoas aqui atrás vão viajar bem apertadinhas, 2 até que vão num certo conforto. Mas falando sobre conforto aqui atrás, o banco ele é muito retinho aqui, ó. Então em viagens longas pode cansar um pouquinho porque você fica muito mais ereto.
Mas em compensação, até aqui atrás, o visual lá fora é muito legal. Isso porque as janelas são amplas, você consegue ter uma ampla visão em todas as janelas. Olha como aqui é bem baixinho, ó. Então, se por um lado ele é bem apertadinho, mas por outro lado você tem uma visão muito boa lá fora, o que ajuda. Bom, estamos aqui então na cidade com a TR4, não é o lugar favorito dela, mas até que ela se sente bem. A coisa mais legal desse carro é como você se senta e como você fica muito alto em relação aos outros carros, justamente porque você se senta muito no alto. A sensação de imponência é muito grande. O carro ele tem um desempenho assim bom, não é muito rápido, na verdade assim, se você precisar de desempenho, você tem que pisar sem dó, mas assim, pro anda e para da cidade, se você quer um carrinho assim para andar normalmente, tá mais que o suficiente. Por ele ser justamente um jipinho, tem pneus grandes, tudo, você sente que mesmo com esse carro tendo todos os itens de conforto, por exemplo, direção hidráulica, ar-condicionado, mas todos os acionamentos dele são bem pesadinhos. Até a seta assim, ó, é bem pesado, ó. A gente passa por lombadas, o carro nem sente, mas é engraçado, ele não sente, você fala assim, putz, não aconteceu nada com o carro, mas ele chacoalha bastante, você sente o curso da suspensão. E assim, é uma experiência bem interessante de dirigir esse carro. Para mim, o calcanhar de Aquiles desse carro é seu consumo de combustível. Principalmente aqui nessa versão automática que a gente sabe, carro automático consome um pouquinho mais. Como esse carro é flex, no álcool ele faz 5,5 na cidade. Gente, realmente é um consumo bem pesado. Na gasolina, as coisas também não melhoram muito. Fica entre 6,5 e 7. Assim, se a gente vê o preço da gasolina hoje em dia, pesa no bolso. Mas, justamente, vai muito à proposta do carro. Se você é uma pessoa aventureira, gosta de pegar trilhas realmente pesadas, ir para cidades do interior, assim, onde o terreno é bem acidentado, tudo, esse carro aqui vai te atender muito bem. Agora, se for realmente para você ir para o shopping com um carro desse, aí realmente eu acho que um SUV de shopping é mais indicado, né? Mesmo eu no motorista, a sensação de aperto é bem grande, você sente tudo muito próximo à mão. Que por um lado é bom, né? Tudo tá muito próximo à mão, mas por outro lado você fica meio bem apertadinho. Por exemplo, a posição de dirigir dele é meio tortinha, o volante ele fica meio torto. Ó, se a gente vê, ó, esse braço aqui tá mais esticado do que esse. E também, super justificado pela idade do projeto desse carro, que é lá dos anos 90. Não existe nada mais barato do que isso em termos de performance off-road. Então é isso, gente. Essa foi a avaliação da Pajero TR4 2015 automática. Praticamente, a gente não tem mais modelos como esse no mercado. Quem tem esse aqui praticamente não vende porque o modelo é muito legal. Ah, e se você tem uma TR4, gosta desse carro e sentiu falta de alguma coisa que eu não falei nesse vídeo, pode deixar no comentário que é legal essa troca de conhecimento. Meu muito obrigado e até a próxima!